Olá pessoal, graça e paz a todos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Que Deus abençoe a vida de vocês, suas famílias. Que vocês tenham um ano repleto de paz, um ano repleto da presença do Senhor, da presença do Espírito Santo. É isso que eu desejo de todo o meu coração para todos vocês. A palavra diz que o Senhor, lá em Hebreus 11, se torna galardoador daqueles que o buscam, né? Então eu creio que é do agrado de Deus, pessoal, eu creio que é do agrado do Senhor nos galardoar, nos encher de alegria, nos encher de paz, nos encher de esperança num mundo tão corrompido, né? Num mundo que a cada dia que passa está cada vez mais corrompido. E eu quero iniciar esse vídeo, gente, deixando essa palavra para vocês, né? De força, essa palavra de perseverança, no sentido de nós não reclamarmos, sabe? De nós começarmos esse ano perseverantes naquilo que cremos, resignantes, né? A palavra resignação, ela é muito forte, ela tem que pulsar dentro da gente, né? Eu creio que a maioria das pessoas não estão, de repente, né, vivendo aquilo que elas sonhavam viver um dia, né? Porque a gente planeja tanta coisa, né? A gente planeja tanta coisa, mas tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente coloca culpa em tudo, a gente coloca culpa até no inimigo das nossas almas, né? Mas a gente se esquece da mão de Deus, a gente se esquece que o Senhor, Ele está cuidando de tudo, não importa. Eu hoje estou passando por situações que eu jamais imaginava passar. Eu planejava coisas para a minha vida que eu jamais imaginaria que no meio do caminho elas fossem rompidas. Mas eu permaneço firme, não porque eu mereço, não porque eu sou forte, mas porque Deus, Ele me dá esperança, né? O Senhor Jesus, Ele me dá esperança. O Senhor Jesus é Ele que nos dá esperança de continuarmos, né? Então, a palavra que eu deixo aqui no começo desse ano é resignação. Eu sei que a sua vida pode não estar perfeita, o seu casamento pode não estar perfeito, o seu emprego pode não estar perfeito, enfim, a sua vida em si pode não estar da forma que você queria que estivesse, mas tenha fé. Tenha fé que a coisa mais importante para você buscar, primeiro, acima de tudo, é a presença de Deus em sua vida. Não é? E precisamos também entender, gente, que o sofrimento da nossa vida, a dor que nós sentimos, as frustrações, tudo isso tem um caráter pedagógico, né? Tem um pastor que fala muito sobre isso, né? Usa muito essa palavra, o Hernandes Dias Lopes. E eu acredito, né, que o sofrimento na nossa vida, a dor, aquilo que dói dentro da gente, sabe, aquilo que quer rasgar o nosso peito, seja que tipo de dor, da menor a maior, ela tem um caráter pedagógico, né? Ela nos aperfeiçoa, né? Ela nos leva para perto de Cristo, ela nos leva a buscar. Porque, gente, parem para imaginar. Se hoje você não tivesse dor, se hoje você não estivesse passando, imagine se hoje tudo tivesse perfeito na sua vida, tudo correndo da forma que você queria. Imagine se isso não tivesse na sua vida. Será que você estaria hoje buscando a Deus? Será que você estaria hoje com uma vontade enorme de conhecer a palavra dEle, de conhecer a Ele, né? Será que você teria vontade de ao menos ligar o rádio para escutar um louvor que conforta a sua alma? Então, quando a gente está passando por alguma situação de perseguição, de humilhação no trabalho, de escassez, a gente tem uma tendência dentro da gente, isso é humano, isso é a nossa carne, é esse nosso lado corrompido que é a nossa carne, né, que tem a tendência de reclamar, a tendência de achar que tudo isso não faz parte da vontade de Deus. A gente tem uma tendência de achar que a gente está merecendo passar por aquilo ali. Não, eu creio que em certas situações sim.
nós colhemos fruto daquilo que plantamos. Mas eu creio que até nisso, até naquilo que nós estamos colhendo, por algum erro que nós cometemos, aí está também o caráter pedagógico do Senhor em nossas vidas, né? Porque se você está colhendo alguma coisa que você fez de errado, eu posso estar colhendo, certamente colhi já muita coisa errada na minha vida. Mas eu creio que tem um caráter pedagógico de Deus na minha vida, né? Para me ensinar a não cometer os mesmos erros, para me ensinar o quanto é bom, né, obedecer a Ele, obedecer os seus princípios, obedecer a sua vontade, né? Querer sempre estar mais próximo dEle, procurar ser fiel, mesmo que nós muitas vezes, ou na maioria das vezes, humanamente falando, né, temos sido infiéis. Até nisso há esperança, né? Porque além da correção, além da providência de Deus, além do caráter pedagógico dessa dor que você está sentindo, Deus continua permanecendo fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode jamais negar, né? Mesmo que nós digamos para nós, eu não mereço isso, eu não mereço isso, eu não mereço estar passando por isso. Isso aqui não faz parte da minha vida. Mesmo que você algum dia diga isso, ou já disse isso, o meu já disse de repente. Deus, né, lá em Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus, mais altos do que os nossos pensamentos. Então temos que continuar acreditando em Deus, temos que continuar acreditando na sua providência, na sua promessa, no seu poder. Nós temos que continuar acreditando, pessoal. E a dor, né? A palavra diz que a dor, ela nos ensina, né? O salmista, não me recordo aqui o salmo, se não me falha a memória, o salmo 119 ou 129, ele diz: foi-me bom ter passado por aflições. Eu estou parafraseando aqui, mas foram palavras do próprio Davi, né? O próprio profeta Davi, rei Davi, né? Foi-me bom ter passado por dificuldades, ter passado por aflições. Foi-me bom, né? Até Davi aprendeu desde aquela época que a dor, a dificuldade, o sofrimento levava ele para um nível que ele jamais esperava. E a dor nos leva a esse nível. Gente, nós precisamos acreditar. Eu estou falando para mim também. Eu sou como você. Eu tenho uma tendência de reclamar, eu tenho uma tendência de não querer acreditar no que está nisso aqui, ó, muitas vezes, por conta da nossa fraqueza, da fraqueza da nossa carne que luta contra nós. E uma prova de que o sofrimento ele nos ensina é o que está escrito na própria palavra do Senhor. Se você for ler no livro de Hebreus, capítulo 5, do verso 8 ao 9, diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Na Bíblia King James está escrito dessa forma aqui: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em clamor e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerado o fato dele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Se a gente for ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 10, do verso 13, né, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. A palavra então aqui declara, a palavra aqui confirma aquilo que eu já estava falando desde o começo do vídeo, que existe um caráter pedagógico, né? Existe uma importância muito grande na dor, no sofrimento, dor essa ou sofrimento este que humanamente nós temos uma tendência de não querer passar, né? Mas a Bíblia é clara aqui que Deus não tira, Ele não vai tirar a nossa tentação. Muitas vezes Deus não vai tirar aquilo que está incomodando a nossa vida. A
palavra é clara, a palavra nos exorta a não olharmos para a nossa dor, para o nosso sofrimento com maus olhos, né? Com a tendência de reclamar, não é? Porque justamente foi isso que os hebreus, né, os israelitas fizeram no deserto, né? E foi por isso que eles não entraram na Terra Prometida. Num trajeto que era para ser de poucos meses, talvez alguns anos, levaram 40 anos. E a palavra diz que foi por conta da incredulidade, da desobediência, não é? E eu poderia citar aqui vários exemplos, né, de profetas, de homens de Deus, que foram aperfeiçoados através do sofrimento, né? O exemplo mais emblemático é o do próprio José, né, que foi praticamente traído pelos seus próprios irmãos, jogado num poço, num calabouço, né, sequestrado pelo faraó, né, e através desse sofrimento, né, ele se tornou aquilo que ele jamais imaginava se tornar, né? Outro exemplo, o próprio Moisés, né, para ser o sacerdote de Deus, para ser um profeta de Deus, ele precisou renunciar à sua própria posição e sofrer perseguição, né? O próprio apóstolo Paulo teve que renunciar ao seu mais alto posto de fariseu, a mais alta corte legalista daquela época, né? Do começo da nossa era, teve que renunciar a esse posto, aquilo que ele tanto zelava, mas ele teve que renunciar à sua vida em troca de chibatadas nas costas, de perseguição, né? E, enfim, ser decapitado, né? Segundo os costumes, segundo a tradição, Paulo foi decapitado em Roma, né? Então, gente, eu desejo isso para você, eu desejo isso para mim, que nós comecemos esse ano com resignação, que Deus nos dê força para nós olharmos as dificuldades desse ano, né, com bons olhos, né, não com maus olhos. Se acontecer alguma coisa de ruim com você esse ano, lembre-se dessas palavras que eu falei agora, porque não são palavras minhas, são palavras da própria palavra de Deus, da própria Bíblia Sagrada. São palavras do próprio Deus que nos dá. E foi assim que ele aperfeiçoou o seu próprio Filho. Então por que será que vai ser diferente conosco? Então que Deus abençoe a vida de vocês. Guardem essa palavra no coração. Sejam resignantes. Não olhem para suas dificuldades com maus olhos, mas olhem com bons olhos. Nós temos que andar, caminhar com a cabeça erguida, sabendo que Deus está no controle das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.